O Japão é assolado pelos ataques de kaijus, e os responsáveis por cuidar desse problema são a Força de Defesa Anti-Kaiju. Porém, a força dos kaijus aumentam e a Força de Defesa precisam continuamente se aperfeiçoar. Sejam bem-vindos ao Enredo Geek. Vamos falar sobre a Força de Defesa e a ameaça que combatem. Bora! Vai ter spoiler de Kaiju número 8 nesse vídeo. Só deixando avisado. A Força de Defesa Anti-Kaiju, ou só Força de Defesa, ou Tropa de Defesa, dependendo da tradução, é responsável por subjugar as ameaças que surgem de repente no Japão, os Kaijus. Para isso, possuem armamentos e soldados adequados para combatê-los. Ela é governada pela Agência de Eliminação, ou Departamento de Neutralização, dependendo da tradução que encontrar. Os que procuram se tornar soldados precisam passar por duas fases. A primeira sendo preencher alguns documentos, o normal para qualquer cargo militar. E a segunda fase consiste de duas partes: teste físico, padrão militar, e o de aptidão, o mais importante, com prova do que você é capaz. Muda todo ano. Ao passar, faz o juramento, entregando a si a organização. É entregue para cada soldado um traje de combate, feito de fibras musculares e células dos kaijus, para aumentar a performance em relação à agilidade, força, reflexo e precisão. Porém, não é igual a todos. Depende da capacidade da pessoa trazer o chamado poder liberado e ser capaz de ter um melhor desempenho. O poder liberado pode ser aumentado com treino e esforço, mas não só de traje é feito o soldado. Os armamentos são necessários para bater os kaijus. Essas tais armas são criadas a partir desses mesmos monstros, como armas com balas explosivas e congelantes. Sabe a maneira mais eficiente de aumentar o poder liberado? Curtindo, compartilhando e se inscrevendo no canal. Vai lá, que ajuda bastante. Existem também as incríveis armas customizadas ou personalizadas, feitas a partir de Daikaijus e que conseguem replicar as capacidades dessas criaturas. Quando feitos de kaijus numerados, recebem o nome de armas numeradas. Elas são entregues a capitães e vice-capitães. Também são entregues para líderes de pelotão e oficiais que se demonstram excepcionais. Os ranks da Força de Defesa são Cadente, Oficial, Vice-Capitão, Capitão, Vice-Diretor e Diretor-Geral. Há também os líderes de operação, que ficam na parte analítica e entrega de informações, e dão apoio às divisões. Há os subgrupos. Existem os pelotões, formados por oficiais e chefiados por um líder de pelotão. Com diversos pelotões, leva a surgir uma divisão, liderado por um capitão. O diretor e vice-diretor ficam responsáveis por mandarem na tropa inteira. Existem 16 pelotões, e eles são divididos em 4 grupos. Divisões do Leste, que vai da 1ª à 4ª divisão. Divisões do Oeste, da 5ª à 8ª divisão. Divisões do Norte, da 9ª à 12ª divisão. E divisões do Sul, da 13ª à 16ª divisão. Agora, vamos para a ameaça que a Força de Defesa combate, os kaijus. Eles são responsáveis por destruições e mortes de diversas pessoas. E a origem e a razão disso é ainda desconhecida. Eles não possuem uma forma padrão, com exceção que todos possuem um núcleo. Porém, a localização dele no corpo, junto dos outros órgãos, é diferente para cada espécie de kaiju. A força deles vem do órgão chamado Uni-órgão, onde ficam as habilidades específicas do kaiju, tornando eles uma caixa de surpresas indesejável, por não conseguir se descobrir do que podem fazer. Apesar que é comum deles possuírem o básico: super força, resistência e regeneração. Alguns desses também possuem inteligência,
como ser capaz de falar e mesmo sentir emoções. A força deles é medida em fortitude. Quanto maior o número, mais poderoso é o caju, e mais pessoas necessárias para eliminá-los. Os cajus são divididos em yojo ou caju auxiliar. São menores e se aproveitam dos estragos causados pelos rojos, usados para proteger os cajus principais e se espalhar pelo local. Alguns podem gerar outros yojos, como uma espécie de parasita. Possuem normalmente uma fortitude abaixo de 6.0, porém, já surgiu acima disso. Contudo, continuando sendo um yojo, rojo ou caju principal. Poderosos e normalmente os maiores cajus podem produzir yojos e possuem fortitude acima de 6.0, necessitando de um pelotão inteiro, ou se forem derrotados sozinho, um capitão ou um vice-capitão para fazer o trabalho. Daikaju. Cajus especiais com fortitude acima de 8.0. Surgem raramente, porém, seu aparecimento significa grandes destruições. O pequeno tamanho de parte deles não os caracteriza como fracos, vendo que Caju número 8 e 9 são mais poderosos que qualquer rojo. Foi dito na obra que tem menos de 30 membros que podem acabar com eles. Menos de 10 se for 1 contra 1, e se for numerado, o número cai ainda mais, demonstrando o terror e a insegurança que essas criaturas trazem. Cajus numerados são daikajus que foram mais demorados e problemáticos de se derrotar, pois a maneira é muito específica de derrotá-los ou por conta de seus poderes mais complexos. Chegam a ter fortitude 9.0 ou acima, porém, nem todos chegam a isso. Os responsáveis por colocar os números a esses cajus é a agência de eliminação. É dito que para lidar com um numerado pode acabar sendo necessário diversos capitães para o serviço. Porém, com a derrota dessas criaturas, eles podem acabar se tornando armas numeradas. E quando colocada nas mãos de pessoas capacitadas, trazem uma força de combate descomunal, como foi com o capitão Gennarumi, com Caju número 1, e vice-capitão Sojiro Hoshina, com Caju número 10. Agora, algumas curiosidades. O autor, Naoya Matsumoto, criou o traje de combate inicialmente para fazer parte do designer da personagem Mina Ashiro. Não é à toa que caiu tão bem nela. Tanto o logo quanto o nome da força de defesa foi baseado na organização do filme Círculo de Fogo, chamada Corpo de Defesa Pan-Pacífico. O número de mulheres se matriculando na força de defesa se viu crescendo desde que Hikari Shinomiya se juntou à organização. Acabei não encontrando nenhuma curiosidade sobre os cajus. Vai que mais pra frente surgem mais informações. Se acontecer, faça um vídeo só deles. Obrigado por assistirem até aqui. Comentem, curtam e se inscrevam no canal. Cuidado para não acabar com 0% de poder liberado. E fui!